Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu de verdade espero que esteja bem, mas se não estiver tão bem como você gostaria, eu espero que esta palavra seja uma resposta de Jesus para você. Afinal de contas, é para isso que também serve o Evangelho: consolar o nosso coração e trazer uma nova direção para a nossa história. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não curtiu, curte, é bem rapidinho, arrasta um pouquinho para cima, você vê aí, tem um joinha, clica nele. Quanto mais isso acontece, mais longe vai, mais gente ouve. Isso é muito importante. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rapidinho, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, há 3 anos já, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 38. Essa é uma daquelas histórias de Jesus aonde nós conseguimos encontrar muita, mas muita lição importante para nós. Olha só, Marcos 6:38 diz o seguinte: Jesus perguntou: quantos pães vocês tende? Ide e vejam. E quando souberam, disseram a Jesus: 5 pães e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Uau! Sabe, essa nossa expressão foi exatamente a mesma expressão do rosto dos discípulos. Eles ficaram boquiabertos, eles ficaram atônitos, eles não sabiam como reagir. Como que você pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão? Que loucura é essa? Quem é que tem poder para fazer isso? Só Jesus. Existem coisas na nossa vida que nós podemos fazer. Agora, existem coisas na nossa vida que só... Vamos reconhecer junto? Existem coisas na nossa vida que a gente pode fazer. Agora, existem outras que só Jesus. E sabe, é isso que nós demoramos para entender. Nós vivemos lutando, tentando fazer aquilo que Jesus faz, e queremos que Jesus faça aquilo que nós deveríamos fazer. Quando o Senhor falou comigo através dessa mensagem, o que Jesus faria no meu lugar, na verdade, é uma pergunta que nós devemos fazer. Obviamente tem um livro muito antigo de 1900 ou 1800 e alguma coisa, do Charles Sheldon, que é exatamente semelhante ao tema: em meus passos, o que faria Jesus? Ou originalmente é In His Steps, ou em seus passos. Sabe, esse livro ele fala o seguinte: olha, nos meus passos, para onde Jesus iria? Sabe, quais seriam as decisões que Jesus iria tomar? E se seguirmos os passos de Jesus, nós chegamos exatamente
nesta compreensão. Seguir a Jesus me leva na direção dele, a direção que ele tomou. Mas nessa questão que hoje eu gostaria de abordar dentro da minha missão, o que eu faço? Ou, se Jesus estivesse no meu lugar, cumprindo o meu propósito, o que Jesus faria? É engraçado imaginar assim, se eu trabalho de caixa de um mercado, se Jesus trabalhasse no meu lugar, o que ele faria? Essa percepção, ela é muito grande, no sentido de que ela é profunda você imaginar isso. Eu preciso imaginar, no meu lugar, pregando, sentadinho nessa cadeira agora, o que Jesus falaria. E por mais que seja o Dave falando aqui, mas no meu secreto a minha pergunta é: Jesus, o que eu devo falar? Afinal de contas a mensagem é dele, eu sou só o pregador. A pergunta para você é: primeiro, aonde você está, Jesus estaria? O que você faz, Jesus faria? A forma que você vive, Jesus viveria? Porque não dá para chegar na atitude antes do ser. Porque não tem como fazer o que Jesus faria sem ser aquilo que ele era, aquilo que ele é e para sempre será. Porque se você não entendeu ainda a noção do Evangelho, o Evangelho não é uma psicologia, não é uma filosofia, o Evangelho é um modelo de vida. E o Evangelho não é algo que eu pego fragmentado, escolho o que eu ouço, o que eu acredito ou o que eu vivo. Não, não. O Evangelho é um modelo completo, aonde se eu aceito um termo, eu aceito todos os termos. Então, bebê, falar bebê para você não ficar bravo. Então, lindo, linda, quando eu digo que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus completamente. Você pode dizer eu acredito nele e não viver nele, aí eu entendo você. Mas a partir do momento que você dizer eu quero viver Cristo, a sua vida vai se alterar da maneira mais profunda que você poderia imaginar. Porque não é só o que você faz, é a essência que te aponta para aquilo que você irá fazer. Quando eu me entrego, a minha vida muda, meu jeito de falar muda, tudo muda, muda tudo. Eu não estou falando de um modelo religioso, eu estou falando de um paradoxo, de um estigma. Não. E agora eu vou falar só varão. Varão, aleluia. Não. Não estou falando da fala que sai, estou falando da intenção. Sabe? Estou falando de um coração transformado. Porque tem gente que muda tudo. Muda a forma de vestir, muda a forma de falar, muda tudo que é externo. Só esquece do que está aqui dentro. Aqui dentro está apodrecido, mas por fora está, uau, que lindo. Não existe roupa de crente, não existe fala de crente, existe vida. E eu vou dizer o que é crente. Crente é o que crê. Não estou falando do crente da igreja. Não. Crente é o que crê. Eu creio. Se creio, transformo na minha realidade. Eu preciso começar a pregar. Olha só. Tem uma coisa aqui. Jesus está dando um modelo de gestão dentro daquilo que é o seu propósito. A gente não percebe, mas Jesus está mostrando exatamente o que ele faz na posição que ele está. Vai ficar mais claro. Olha que interessante. Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador. O homem pode salvar a si mesmo? Não. Quem pode fazer isso? Jesus. Então, Jesus veio para fazer aquilo que só ele poderia fazer: salvar.
Amém? Perfeito. Então agora olha só esse cenário. Jesus está no meio de uma multidão e a Bíblia diz que ele pregou. Eu posso pregar? Posso sim ou não? Então, Jesus era a mensagem e ele estava pregando a mensagem. Amém? Mas isso eu também posso, sim ou não? Eu posso salvar você? Então, no que eu devo concentrar? Em pregar. Tá comigo? Então, eu não salvo, eu prego. Então, a minha vida, batalha não é para salvar você, porque isso não é eu que faço. Minha batalha é que eu pregue. Eu prego. Você conhece Jesus. Jesus salva você. Está entendendo? Funções. Agora olha só. Eu prego, Jesus salva. Eu posso tomar a decisão de reconhecer Jesus por você? Jesus pode tomar a decisão de reconhecer a Ele mesmo por você? Quem pode? Tem um hino que fala isso. Cada um no seu quadrado. Vamos continuar. Aí a Bíblia diz o seguinte: Jesus pregou. Agora olha que interessante. Todo mundo está com fome. A notícia chega para Jesus e Jesus diz para os discípulos: vão para o meio da multidão e encontrem o que tem de comida. Por que Jesus não foi para o meio da multidão atrás de comida? Por quê? Mas aqui a questão é: por que Jesus mandou alguém fazer aquilo que ele poderia fazer? E eu vou explicar um outro princípio do modelo de gestão de Jesus. Preserve as suas energias para fazer aquilo que é o principal, e deixa que o secundário seja a missão principal de alguém. Pode ser secundário para você, mas para alguém pode ser a missão principal. Eu vou deixar mais claro. Quando a gente olha para o nosso modelo de vida, quando a gente olha para a nossa realidade, em todas as áreas, nós somos aqueles que tentam fazer de tudo. Nós fazemos tudo, e quando olhamos para aquilo que fazemos, descobrimos que nada bem feito fizemos. Eu vi um vídeo esses dias, a menina falando assim, olha... Não, ela estava dando todas as atividades e ela disse: sabe qual é o segredo? Faça tudo mal feito. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma das percepções que eu tenho tido dentro da nossa geração, dentro daquilo que chega para nós, é que ou nós estamos tentando fazer aquilo que Jesus, só Ele pode fazer, ou nós estamos tentando fazer aquilo que alguém deveria estar fazendo, e a gente esquece da nossa missão principal. A gente se preocupa com tudo e esquece daquilo que Deus nos deu. E eu vou te dizer por que acontece isso. Porque a gente não descobriu de maneira verdadeira o nosso propósito. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, em todo tempo a gente está tentando fazer aquilo que alguém está fazendo, ou a gente está interrompendo, interferindo na missão de alguém. Um dia um amigo meu, que hoje é diretor da nossa associação evangelística, falou para mim: Dave, o que você faz na igreja? E eu disse para ele: eu prego, eu dou aula na escola dominical, eu sou líder de jovens, eu faço lavação de carro no final de semana, eu fazia tudo. E ele disse para mim: e o que você faz bem feito? E eu, com muita humildade, disse: tudo. E ele falou: não. Pode ter certeza que você não faz bem feito, porque quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. Se você não sabe quem você é e o que nasceu para fazer, tudo o que faz acaba sendo de qualquer forma, porque os teus olhos, o teu coração não está naquilo. É a mero ativismo. Você faz tudo e não faz nada. E naquele dia eu entendi. Então eu vou tomar uma decisão. Eu sou um pregador do Evangelho. Tudo o que eu fizer vai apontar para essa missão. Eu sou um pregador do Evangelho. Aqui mora uma coisa riquíssima. Jesus sabia quem Ele era, e por isso fazia aquilo que era competente a Ele. Ele sempre soube do início ao fim o que veio fazer,
a salvação era a primazia do seu ministério. Então a multidão está com fome. Quem pode alimentar a multidão? Jesus. Só que Jesus sabe delegar missões. Diz: busquem alimento. Aí o alimento vem. Quem é que multiplica o alimento? Os discípulos ou Jesus? Jesus multiplica o alimento. Ele divide em 12 cestos e dá uma ordem: vão até o povo, coloquem montes de pessoas, separem 150. Quem foi que fez? Jesus dividiu o povo ou os discípulos dividiram o povo? Os discípulos. Jesus poderia fazer? Sim, mas tinha gente para fazer. Agora olha que interessante, ele multiplicou, mas quem serviu? Quem serviu? Os discípulos. A pergunta é: quem que abençoou o alimento antes que ele fosse servido? Jesus. Você entende que na mesma história existem várias funções e que a história é tão perfeita porque cada um fez aquilo que era para fazer? Jesus fez o que era para ele fazer. Agora olha que interessante, chega no final, os discípulos estão tudo com a boca assim aberta. Oh my God. Jesus manda eles irem embora e agora Jesus faz aquilo que ele precisava fazer. Ele despede a multidão. Ele despediu a multidão. Início, meio, fim. E aí a Bíblia diz que Jesus sobe para orar e os discípulos vão para o meio do mar e enfrentam uma grande tempestade. Eu preciso fazer a análise correta junto com você, para que isso seja poderoso para mudar a sua percepção sobre o que você está fazendo agora. A primeira coisa que você precisa identificar: aonde você está, Jesus estaria. O que você faz, Jesus faria. Dentro da sua missão, o que você tem que fazer, o que Jesus pode fazer e o que alguém pode fazer por você. Quando eu descubro essa organização dentro da minha vida, eu me torno extremamente eficaz naquilo que é o meu chamado. Então eu sei quem eu sou. Quando descubro quem eu sou em Jesus, eu descubro o que eu devo fazer nos meus passos, ou em meu lugar, o que Jesus faria. Eu só sei isso porque a consciência de Jesus está em mim. Então tem coisas que eu digo: Jesus, só tu podes fazer. E tem coisas que Jesus diz: lindão, isso você pode fazer. Então, partindo dessa premissa, a nossa vida se resolve de uma maneira muito extraordinária. Porque na verdade a briga, a batalha, a luta, a dor de descobrir o propósito, ela só é eficaz no resultado de saber a resposta quando buscamos no Senhor. Sabe qual que é o problema? É que eu tento buscar o meu propósito no propósito de alguém o tempo todo. Eu tento fazer aquilo que alguém está fazendo o tempo inteiro. Se eu focar no meu chamado, eu sei quem eu sou e o que eu devo fazer. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu sou um evangelista. É isso que eu sou. Eu prego de maneira simples. E eu também não sei pregar de maneira complexa. Eu sou assim. É o meu jeitinho. É assim, eu sou assim. Eu amo ouvir o ministério de mestre. É lindo. Sim, é lindo, maravilhoso. O mestre, ele prega de uma maneira diferente. É muito mais expositivo. É ensinamento, é diferente. É um ensinamento diferente. Agora, qual é o negócio chave aqui? É porque se eu não cuidar, eu tenho vontade de virar o mestre e esqueço de ser o evangelista. Porque a gente sempre quer ser aquilo que faz os olhos brilharem muitas das vezes. Sabe, é lindo, uau, é isso que eu vou ser. Aí a consciência de Jesus em nós diz: não, eu te chamei para um outro propósito. Aí olha que interessante, dentro do meu chamado eu descobri uma coisa: como evangelista, as pessoas elas vêm para Jesus e depois o que acontece? O que acontece depois que a pessoa diz: eu tomo a decisão de aceitar Jesus? E aí depois? Bom, eu preciso saber que o que eu faço vai até aqui. Jesus vai além. Mas aí tem coisas que eu não posso fazer, mas eu tenho autoridade para trazer gente que supra aquilo que eu não sei fazer. Você está
entendendo o que Jesus pode fazer, Ele faz. O que eu devo fazer, eu faço. O que está à minha disposição para fazer e não devo fazer, encontro alguém melhor do que eu, que nasceu para aquela missão para executar. Se a gente ter essa percepção completa, sabe esse negócio de gente que morre trabalhando? Vai acabar. Porque se eu dedico a minha vida para um propósito, o negócio é totalmente diferente. Se eu sei para que Deus me chamou, é totalmente diferente. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta de um trabalho. Esquece esse negócio de sacrificar a família por conta do ministério. Não. Existem coisas que Deus nos deu como primazia. E eu falo isso para você porque durante a minha trajetória, e por isso tenho autoridade para te falar agora, eu tive que revisitar vários pontos, porque eu queria fazer tudo em todo o tempo, toda hora. E isso estava destruindo a minha família, estava destruindo a minha casa, estava me destruindo. Os sinais estavam todos gritando, a vida espiritual estava um lixo, o casamento estava um lixo, mas eu estava falando lindamente sobre Jesus. Não, descubra para que Deus te chamou, foque no teu chamado, entenda que tem coisas que só Deus pode fazer e você não pode fazer, tem coisas que você tem que fazer e faça, mas existem coisas que estão à disposição para você fazer, e você pode colocar alguém melhor do que você para fazer a função que ele nasceu para fazer. É só isso, simples como a luz que brilha. Eu vou de maneira pedagógica dizer para que você nunca mais esqueça: na vida existem coisas que só Jesus pode fazer, e a boa notícia é que Ele faz. Ele não engana, Ele não mente, Ele não se arrepende, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ponto. Porém, na vida existem coisas que só eu posso fazer. E se Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, tudo que sou aponta para Ele, e aquilo que Ele me deu, eu farei. Na mesma história, existem coisas disponíveis para ser feitas, mas que não foram para mim e nem para o Senhor. Então, deixe que alguém faça. Porque se você tentar fazer aquilo que é a missão do outro, a sua missão será esquecida. E aquilo que só você poderia fazer, não será feito, e a missão ficará inacabada. Simples de entender, difícil de viver. Pode falar a verdade, é difícil de viver, não é? Mas se olharmos para Jesus, lembra? Se olharmos para Jesus, se percebermos os sinais, se entendermos o nosso chamado, 1, 2, 3, o nome de Jesus será glorificado. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é vivo e real. Sabemos tudo que o Senhor deixou para nós, mas reconhecemos que é difícil. Reconhecemos que algumas coisas que talvez sejam simples de explicar, sejam complexas para viver. Porém, isso não nos fará desistir. Jesus, eu quero. Diga você: eu quero viver o teu chamado sobre a minha história. Eu quero cumprir a tua vontade na terra. Eu quero ser o que o Senhor é, seguir os teus passos até o final, para que o teu nome seja glorificado e que no final eu possa olhar para trás e celebrar um legado que o Senhor me fez gerar sobre a minha geração. Em nome de Jesus, amém.